Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, essa semana eu vou mostrar a resolução da lista que a gente passou na semana passada, né? E a partir daí vocês vão ter todo o material com vocês, com toda a resolução de todas as questões, para que vocês possam anotar no caderno de vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Bom, primeira questão, se dois cabos que ligam o telão for de 6 milímetros quadrados de área, né? Qual a resistência elétrica que ambos terão se o comprimento de cada cabo é 20 metros e a resistividade do material que são feitos é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metros. Ou seja, a gente vai utilizar no caso a segunda lei de Ohm, né? Que é Rho vezes L sobre A. Com isso a gente tem a nossa resistência, né? Então, 1,7 vezes 20 divididos por 6 vezes 10 a menos 6. A área eu preciso colocar em metro quadrado. Então, eu divido por 1 milhão de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, 10 a menos 8 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. 34, porque é 1,7 vezes 20, por 6, vai dar 5,6 vezes 10 a menos 2 ohms, ou seja, a alternativa A. Tá? Na segunda questão, a gente fala o seguinte, uma pilha mantém uma DDP e um fio de cobre, no qual é estabelecida uma corrente contínua e constante. Substituindo-se esse fio por outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mas de área 2 vezes maior, o que vai acontecer com a corrente? Então, a partir da segunda lei de Ohm, a gente pode perceber o seguinte, se eu tenho uma corrente, uma área A, eu tenho uma resistência R e uma corrente I. Se eu dobro a área, a minha resistência cai pela metade, ou seja, a minha corrente vai o quê? Duplicar, tudo bem? Então, alternativa letra D. Num detector de mentiras, uma tensão de 6 volts é aplicada entre os dedos de uma pessoa. Ao responder uma pergunta, a resistência entre seus dedos caiu de 400 kΩ para 300 kΩ. Nesse caso, a corrente apresentou uma variação em microampere. A corrente vai variar quanto? Em microampere. Ou seja, eu acho a corrente quando tiver 4 kΩ, eu acho a minha corrente, né? U igual a RI, e depois U igual a RI eu acho a minha corrente quando tiver com 3 kΩ, 300 kΩ, perdão. Então, repare que quanto menor a resistência, maior a minha corrente. Eu diminuo um do outro, eu acho a diferença entre eles. Vai dar 5 vezes 10 a menos 6 amperes, que é igual a 5 microamperes. Vamos dar continuidade aqui. Na questão 4, é a questão do passarinho, né? A figura abaixo mostra 4 passarinhos pousados em um circuito, no qual uma bateria de automóvel alimenta 2 lâmpadas. Ao ligar a chave S, o passarinho que pode receber um choque elétrico é o de número Q. É o de número 3. Ó. O de número 3 está com as duas patas dele entre a lâmpada. A lâmpada em si ali forma o quê? Faz com que as patas deles formem uma diferença de potencial. Com isso, a corrente que eu liguei aqui, ela vem passando, não forma diferença de potencial. Aqui tem, mas o passarinho não está pegando. Quando ela chega aqui, em vez dela passar pela resistência, ela vai procurar um novo caminho. O que ela vai procurar? Passar pelo passarinho. A resposta está aqui embaixo. Com isso, quem que vai levar o choque? É o passarinho número 3. Tudo bem? Por isso que a gente vê, às vezes, passarinhos apoiados no fio e não levam choque, justamente por causa disso, tá bom? Agora, se eles estivessem entre uma lâmpada e colocasse uma pata entre outra, forma a diferença de potencial. Com isso, eles vão fazer o quê? Eles vão levar choque, tá? 5. Um condutor de seção transversal constante, comprimento L, tem resistência R. Se eu cortar o fio pela metade, o que acontece com a resistência? Também cai pela metade. R não é igual a Rho vezes L sobre A? Então, L é diretamente proporcional à resistência. Se eu corto o comprimento pela metade, a minha resistência cai pela metade também. Tá? Número 6. Vamos supor também que no motor de um carrinho
de autorama atinge a rotação máxima ao atingir 9 volts de alimentação. Nessa situação, a corrente do motor é de 230 mA. Qual é a resistência do motor? É só fazer a aplicação de fórmulas. U igual a RI. Então, 9 é igual a R vezes 0,23, tem que passar para ampere, tá? Com isso, 9 por 0,23, 39,13 ohms. Na questão número 7, ele fala o seguinte: o aquecimento e a iluminação foram as primeiras aplicações da energia elétrica. Um fio metálico muito fino percorrendo por uma corrente elétrica se aquece. Considere um fio de níquel cromo, cuja resistividade é 1 vezes 10 a menos 6 ohm-metro, tem 1 metro de comprimento e 2,5 milímetros quadrados de área, tá? De seção reta. Suas extremidades são sujeitas a uma DDP de 12 volts. A intensidade da corrente, então a gente vai pegar U igual a RI, só que o R é igual a ρL sobre A. Se eu isolar o I, vai ficar U vezes A sobre ρ vezes L. Então, jogando os valores na fórmula, a gente chega na corrente de 30 amperes. Lembrando que a gente tem que transformar a área de milímetro por quadrado para metro quadrado. Então, 2,5 vezes 10 a menos 6. Como tem 10 a menos 6 aqui embaixo, por causa da resistividade, ele é cortado fora. Então, a corrente é de 30 amperes. Tá bom, galera? Então, aí estão feitos os vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tirar todas as dúvidas. Fica ao encargo de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.